A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a graça de Jesus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que há poder no nome de Jesus. Há poder nesse santo nome. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que há poder para quebrar cadeias, libertar vidas de prisões. E como eu falei no vídeo anterior sobre a graça de Deus, nesse vídeo nós iremos dar continuidade falando sobre a graça de Jesus Cristo, que está diretamente relacionada com a graça de Deus. Só de olharmos para as Escrituras, olhar para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o auge, o ápice da mensagem principal se resume em Jesus Cristo. Nós vemos que a Bíblia tem 66 livros, sendo que 39 desses livros são do Antigo Testamento. E esses 39 livros, eles vão apontar para Jesus Cristo. Eles se direcionam para Jesus Cristo, desde Gênesis até Malaquias. Nós vamos ouvir falar de Jesus Cristo, mas não de maneira clara que alguém possa compreender simplesmente ao ler de qualquer forma, mas é algo que você enxerga espiritualmente, porque nós vemos que os judeus, os mestres da lei, aquelas pessoas que realmente dominam a lei do Senhor, principalmente a Torá, eles tinham sim conhecimento da lei. Porém, eles não tinham a revelação divina, a revelação de Jesus Cristo dentro da própria palavra. E nós vamos ver que os outros 27 livros da Bíblia, no Novo Testamento, os 4 principais, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, vão falar de Jesus Cristo. Então, ali nós temos o ponto principal de toda a Bíblia. E dentro desses 4 livros, nós temos algo muito importante, a Semana da Graça, a semana em que foi o momento mais especial de toda a humanidade, em que Jesus Cristo se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. E esses livros, cerca de 30% de cada livro desse, vai tratar apenas dessa semana. Então nós vemos a importância, o cumprimento do plano salvífico de Deus nesses evangelhos, o relato nesses evangelhos. E os livros, os demais livros do Novo Testamento, os 23 livros, nós temos a revelação do plano de Deus. A revelação através de Jesus Cristo. Então, a maioria, grande parte desse livro vão trazer a explicação através do Antigo Testamento, do cumprimento no Messias, no cumprimento em Jesus Cristo, de todo o plano de Deus. Porque a Bíblia, como eu falei, todo o Antigo Testamento vai apontar para isso. E no Novo Testamento, além do cumprimento desta promessa, nós temos a revelação através do Espírito Santo para os apóstolos, para o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi o autor de grande parte dos livros do Novo Testamento. E temos também no último livro da Bíblia, o Apocalipse, em que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós temos por toda a Bíblia Sagrada a revelação de Jesus Cristo. E é desse nome, da graça de Jesus Cristo, que nós iremos falar no vídeo de hoje. Então, o nosso texto base que nós iniciamos no vídeo passado falando sobre a graça de Deus, eu vou ler novamente, que se encontra em Zacarias 12:10, que vai nos dizer assim: sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Como eu disse no vídeo anterior, esse texto vai tratar de algo escatológico, ou seja, de algo que há por vir, em que vai se cumprir no povo escolhido de Deus, no povo de Israel, o derramar do espírito da graça, o derramar de espírito de súplicas. Mas dentro desse texto, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para estar falando sobre 3 tipos de graça. A graça de Deus, que nós falamos no vídeo anterior, que o que é necessário para alcançar a graça de Deus? Como eu falei no vídeo anterior, a humildade, só para relembrar.
E hoje nós iremos falar sobre a graça de Jesus Cristo. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a graça salvífica, ou a graça da salvação. E dentro desse conteúdo do vídeo de hoje, que eu diria que essa mensagem é a mensagem mais poderosa de todo o mundo. A mensagem de Jesus Cristo. Eu sei que por mim, eu queria muito mais tempo para estar falando sobre Jesus Cristo, sobre o amor que me alcançou, sobre essa maravilhosa graça que alcançou a minha vida, o amor de Jesus Cristo. Mas eu sei também que em apenas pouco tempo eu posso falar da mensagem principal, que é Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Essa mensagem simples, como eu disse alguns vídeos atrás sobre Otiniel e Akissa, que é a mensagem a simplicidade do Evangelho, nós vemos que o Evangelho é muito simples. Qualquer pessoa pode falar do amor de Deus, qualquer pessoa que for alcançada. Não há acepção de pessoas, daqueles que devem ou não falar. Nós vemos de pessoas muito humildes, não precisa ser um doutor em teologia para falar desse grande amor de Deus, porque qualquer pessoa espiritual consegue compreender a mensagem principal do Evangelho. Mas porém tem aqueles, como o apóstolo Paulo escreveu a Coríntios, na sua primeira epístola, 1 Coríntios 1:18, que vai dizer assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Para os que são salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas aqueles que perecem não entendem a mensagem da cruz, porque para eles parecem loucura. Mas a mensagem de Deus, nós sabemos que ela tem um poder de nos libertar do pecado, de nos libertar da acusação do pecado sobre as nossas vidas. Porque foi isso que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Ele pagou alto preço de sangue, por mim e por você. E a acusação que estava sobre a minha e a sua vida, por causa do pecado, não existe mais. Foi aniquilada. Porque não há acusação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra da cruz, ela é simples, sendo que qualquer pessoa alcançada pelo amor de Deus pode testificar, pode estar falando do amor de Deus. Eu não diria que o estudo dentro da Bíblia, eu não diria que ele vai enriquecer a mensagem, mas talvez ele vai trazer a atenção de quem está ouvindo, porque a mensagem simples, ela já é rica. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, ela é completa. Ela não precisa de eu acrescentar nada mais, porque é essa simplicidade que vai alcançar. O que nós fazemos, buscamos sim, para talvez trazer a atenção do ouvinte, para cada dia mais se aproximar da verdadeira palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, nós temos pessoas dedicadas, que buscam sim estudar a palavra de Deus, a trazer algo que venha assim atingir vidas, passam horas se dedicando para trazer de maneira clara, compreensiva, para que as pessoas possam ser alcançadas. Apesar que a mensagem, como eu falei, de Jesus Cristo, ela é simples, sendo possível qualquer pessoa trazê-la a qualquer um que necessita do amor de Deus. E todos nós necessitamos do amor de Deus. E eu queria dividir essa mensagem dentro de 3 tópicos. A graça de Jesus Cristo na sua infância, a graça de Jesus Cristo no seu ministério e a graça que nos alcançou e continua nos alcançando, a graça de Jesus Cristo. E eu já queria compartilhar com vocês a palavra que se encontra aqui em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 40 ao versículo 52, que vai nos dizer assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre Jesus Cristo. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa.
Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivessem em uma companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam, fazendo pergunta a Jesus Cristo, todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes isto conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então, desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então nós vemos que Jesus Cristo, desde a sua infância, a graça de Deus estava sobre ele. Como eu disse no vídeo anterior, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela nos coloca de destaque diante de todos, porque o brilho do Espírito Santo está sobre nós. As pessoas conseguem contemplar que há algo diferente naquela pessoa que tem a graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre Jesus Cristo. E nós vemos que a graça de Jesus Cristo, ela era admirada por todos. Porque a graça de Deus fazia com que ele, o próprio Deus, em forma humana, Jesus Cristo, respondesse com inteligência extraordinária, nunca vista pelos doutores e mestres da lei. Eles dominavam a lei do Senhor. Porém, aquelas revelações iam mais profundas do que eles poderiam compreender. Iam muito além do entendimento deles. E isso é a diferença naqueles que têm a graça de Deus. Muitos podem até conhecer, mas se não tiver a graça, nada adianta. Eu posso conhecer do grego, do hebraico, estudar a fundo a palavra de Deus. Porém, se a graça de Deus não estiver sobre a minha vida, nada adianta. E nós vemos que Jesus Cristo, a graça de Deus estava sobre Jesus Cristo, em sua infância. Então ele tinha esse diferencial no meio daqueles doutores da lei. Apenas uma criança com 12 anos. Porque a sabedoria plena de Deus estava sobre a vida dele. E nós vemos que Jesus Cristo, como nós acabamos de ler, ele era obediente aos seus pais. Porque Jesus Cristo, ele nos ensina desde sua infância até sua maioridade. Então ele vai nos ensinar a como nós nos devemos comportar. As crianças, adolescentes, a obedecerem seus pais. Nós, como adultos, nós estamos sob a autoridade de alguém. Seja nossos pastores, seja nossos pais, seja numa empresa sob a liderança do chefe. Então, a todo momento, nós estamos submetidos a alguém. Então, nós temos que ter, sim, essa compreensão de humildade, de estar submetido a alguém. Não quer dizer que eu serei compassivo em todas as situações. Passivos em todas as situações. Mas eu sou obediente àquela autoridade maior que está sobre mim. Então Jesus Cristo ele nos ensina desde sua infância. Nós sabemos que a partir dessa idade aqui, no único relato que nós temos da sua infância e adolescência, é este aqui. Nós não temos nos evangelhos o relato do seu processo, que vai da sua adolescência até os 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. Mas nós podemos compreender que a graça na infância de Jesus Cristo era proporcionada por Deus. E nós vemos em seu ministério, claro que não dá para eu detalhar, porque, como eu disse, seria muito tempo, mas a mensagem principal, ela faz o efeito necessário. Porque, apesar de ser simples, há poder no nome de Jesus, há poder nesse nome, esse nome que me alcançou, esse nome que quando eu busco conhecê-lo cada dia mais,
eu me apaixono cada dia mais por Jesus Cristo. É algo extraordinário, é algo que vai além da compreensão humana. E está muito além do que eu possa compreender com o meu intelecto. É algo poderoso, é algo que arde em meu coração. O desejo de cada dia estar na presença de Deus, conhecendo, contemplando a formosura de Jesus Cristo. E nós vemos que a graça, que é o nosso segundo ponto, a graça no seu ministério. Nós vemos, como eu falei no início, que os evangelhos, eles vão relatar cerca de 30% desse livro, vai tratar sobre a Semana da Graça. A semana em que nós vamos ver o sofrimento de Jesus Cristo no Getsemane, quando ele está ali orando, sentindo toda aquela pressão psicológica, física, porque o pecado de toda a humanidade iria estar sobre ele, na cruz do Calvário. Então ele orando, pedindo ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E naquela oração, Jesus Cristo, então, ele vai suar sangue, um evento muito raro de se acontecer, mas que a literatura médica vai chamar de hematidrose, que é quando os poros vão dilatar tanto que vai suar sangue. Então é um nível extremo de estresse psicológico e estresse mental. Então nós vemos aqui a humanidade de Jesus Cristo, porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Então ele padeceu as nossas dores, então ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então nós nos identificamos não apenas com Deus Todo-Poderoso, que nos fez sua imagem e semelhança, mas no processo em que ele teve, no seu plano, na sua soberania, no seu plano salvífico, de se rebaixar à humanidade, se rebaixar a ser um homem por amor a mim e a você. E nós vemos que nessa semana ele vai então ter todo esse sofrimento, ele vai então partilhar a última ceia do Senhor com seus discípulos. Então a semana em que na sexta-feira ele vai então ser julgado, ele vai ser entregue ao sinédrio. Então ele foi condenado por não ter cometido nada, apenas porque as autoridades, os sacerdotes, os mestres da lei se sentiam incomodados com a mensagem que era pregada por Jesus Cristo. O próprio Deus, eles tiveram a oportunidade de desfrutar, mas ao invés disso, condenaram. Mas isso era o plano de Deus. É o plano de Deus para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, na sexta-feira, Jesus Cristo é então condenado. Ele vai ser então crucificado. Mas nós sabemos que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E hoje ele vive e reina pelo século dos séculos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A primícia de Deus, Jesus Cristo, para que nós também possamos ressuscitar com ele. Porque se nós padecemos com ele na cruz, entregando a morte, os nossos desejos, os nossos pecados, o nosso eu, para que nós pudéssemos reinar com ele, abrindo mão dos nossos desejos, de nossas vontades, para que a vontade dele prevaleça. Então nós também dignos, não dignos porque merecemos, mas dignos porque ele nos deu a sua graça, porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou, que é o nosso terceiro ponto. Primeiro, a graça na sua infância de Jesus, a graça no ministério, e o terceiro ponto, a graça que nos alcançou e continua nos alcançando nos dias atuais. Nós temos um exemplo claro na Bíblia Sagrada sobre a graça de Jesus Cristo que alcançou um homem chamado Saulo de Tarso, que Jesus Cristo se revela a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo era um mestre da lei, conhecedor da lei, porém ele não conhecia Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, você conhece Jesus Cristo? Eu não conhecia, mas a partir do momento que eu conheci, minha vida foi transformada. Eu apenas ouvia falar de Jesus Cristo, mas depois que eu o conheci, minha vida se transformou. Saulo, ele era um mestre da lei. Ele não conhecia Jesus. Ou seja,
ele ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. Ou seja, ele era apenas um religioso. E era isso que eu era antes de conhecer Jesus. Um religioso, apenas ia para a igreja. Nos domingos, eu acho que não poderia nem ser chamado de religioso, porque tem uns religiosos, pelo menos, busca, né, seguir algumas diretrizes, mas eu não, acho que nem era religioso. Tem uns religiosos que não conhecem Jesus. Vive uma religião, mas não conhece a Cristo na sua íntegra. Porque a partir do momento que você conhece, sua vida é transformada. É impossível permanecer na mesma situação de pecado. Porque há poder no nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, ela superabunda sobre as nossas vidas. Esse nome é extraordinário. Esse nome, só de falar, ele causa algo extraordinário no mundo espiritual. É algo inexplicável. É algo que queima aqui dentro. O nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. E o plano salvífico de Deus, que cumpriu naquela cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado. A graça que eu e você não merecíamos, que é algo imerecido, como eu disse no vídeo anterior. É o favor imerecido de Deus, o favor imerecido de Jesus Cristo que nos alcançou. Algo que eu não poderia pagar. Eu poderia ser o homem mais rico do mundo, pegar toda a minha fortuna para comprar essa graça, mas eu não poderia alcançá-la. E Jesus Cristo, a preço de sangue, pagou a minha dívida, nos remiu do pecado. Eu e você fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje você tem a chance de ser liberto, de conhecer Jesus Cristo. Assim como eu fui liberto. Jesus Cristo alcançou Saulo de Tarso. Jesus Cristo me alcançou. Jesus Cristo já alcançou milhares e milhares de vidas. Porque conhecer Jesus é impossível permanecer no mesmo estado de miséria. Porque a gente está no pecado, é miséria. É a sepultura. É Jesus Cristo nos ressuscitar com Ele para viver uma vida de santidade. Então, se você não conhece a Jesus Cristo, busque conhecê-lo. Que foi o que eu busquei. Falou, Jesus, eu quero te conhecer. Busque Jesus. Porque aqui está a revelação de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse está a revelação de Cristo. Busque, que você vai conhecer e saber do poder que tem no nome de Jesus Cristo. E eu quero que verdadeiramente essa palavra tenha alcançado o seu coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.